E começamos agora, então, o grande debate de hoje, também num formato diferente, mas, enfim, com a mesma relevância de sempre. O assunto não poderia ser outro, senão as trocas, de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal, e também o Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite aos dois. Boa noite. Então, Sol, boa noite. Agora sim, a gente roda a nossa vinheta para começar o papo. Vamos lá, então. Começamos o grande debate de hoje. Quem começa é você, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a primeira grande notícia do dia, que foi a troca no Ministério da Saúde. Eu escutei de um amigo meu uma frase muito interessante. O que o Bolsonaro fez hoje? Ele trocou o motorista de uma ambulância, com essa ambulância em andamento, só que tinha um paciente morrendo na maca. Basicamente, é isso. O novo ministro, que é um médico bastante respeitado, conversei com várias pessoas aqui em São Paulo que o conhecem pessoalmente, é um médico bastante respeitado, não tem nenhuma experiência em gestão pública, o que é absolutamente normal e acontece. E normalmente, quando se assume um cargo público desse, leva-se um tempo até se adaptar. No momento de uma pandemia, minutos são dias e dias são vidas. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder vidas. Então, foi uma decisão equivocada do presidente nesse momento. E eu digo mais, o presidente, que é um militar, no momento de uma guerra, ele cometeu um gravíssimo erro estratégico. Com relação às brigas agora recentes, demonstradas com exclusividade pela CNN entre o presidente e Rodrigo Maia. Na verdade, eu entendo isso muito menos como uma briga e, na verdade, quase como um discurso no espelho. O presidente Bolsonaro chamou Rodrigo Maia para a briga, Rodrigo Maia inteligentemente não entrou, mas o comentário que eu gostaria de fazer para passar a bola para o Caio é o seguinte: no início dessa pandemia, o secretário-geral da ONU e o Papa fizeram um pedido para que houvesse um cessar-fogo em uma série de guerras que acontecem ao longo do mundo. Esse pedido foi aceito. Há notícias de que na Colômbia, no Iêmen e na Síria houve o cessar-fogo de uma série de guerras e guerrilhas nesses países. Será que neste momento em que nós estamos sim travando uma guerra contra uma pandemia, não é possível que a gente cesse as diferenças políticas, ideológicas e a gente levante uma bandeira branca para toda e qualquer disputa e tenha um foco nesse momento, e exclusivamente um foco: vencer essa pandemia? Não é pedir demais. Caio, por favor, as suas primeiras considerações. Bom, então eu vou aproveitar o ensejo aqui e, assim como o doutor Augusto, falar um pouquinho primeiro sobre a troca do ministro. No meu entendimento, ganha a área técnica, por assim dizer, da saúde, e ganha o Brasil também. Afinal de contas, a gente sabe, vendo até a entrevista do Rodrigo Maia, falando que a população brasileira está assustada com a saída do Mandetta, é importante lembrar que o Mandetta era mais político do que médico. Ele era um deputado indicado pelo Centrão, ele foi indicado por bancada parlamentar, e apesar de ter sido incensado pela imprensa nos últimos tempos, ele, no frigir dos ovos, era um ortopedista. Então, eu acho engraçado, às vezes a gente fica aqui gastando um tempo descreditando fontes, esse tipo de coisa, e, ao mesmo tempo, fica incensando pessoas que são menos qualificadas tecnicamente do que aquelas que a gente está atacando. Então, o ponto para mim é o seguinte: o quadro novo, o ministro Nelson Teich, ele, apesar de não ter especialização em gestão pública, como bem colocou, ele é um oncologista, ele é bem sucedido como consultor de gestão de saúde, especialmente em inovação tecnológica, que é uma coisa fundamental. E ele já veio, lá no seu primeiro pronunciamento, com um discurso extremamente racional, e muito equilibrado. Então, ele é um especialista que vai além da sua área de atuação e não tem, vamos dizer assim, uma visão binária das coisas. Ele falou na importância da gente não dissociar economia de saúde. Ele falou sobre índices econômicos que impactam diretamente na vida das pessoas. Ele falou não só em qualidade de vida, mas ele falou também, doutor, em expectativa de vida. Isso é muito importante, porque isso é uma forma leve de falar que empobrecer também mata.
né? Então eu achei como primeiro pronunciamento, eu achei muito pertinentes as observações. Ele deu aí uma série de exemplos na área dele, na oncologia, o que acontece quando há uma recessão econômica, então uma perda de arrecadação tributária e uma dificuldade do poder público em investir no sistema público de saúde, né? Ele falou na área dele da crise de diagnósticos, né? Então, menos verbas significam menos diagnósticos de câncer, por exemplo. Ele trouxe esse dado que é dentro da área dele e que coaduna com estudos que eu já trouxe aqui para o espectador da CNN sobre a revista Lancet, né? Mostrando que na última recessão econômica nos países da OCDE houve um pico durante 2 anos de 260 mil casos, né, de óbitos por câncer. Então, eu acho que, também pegando carona no que falou o presidente Bolsonaro no momento, vamos dizer assim, menos dramático aí da sua entrevista exclusiva à CNN, a gente tem agora um ministro que sopesa um pouco diferentes campos da ciência numa questão complexa que é o combate à pandemia e que tem uma natureza multidisciplinar, como a gente vem reiteradamente colocando aqui. Sim, debatedores, vamos entrar então no assunto exclusivo da CNN Brasil hoje. Na verdade é uma consequência, mas enfim, por própria decisão ali do presidente Jair Bolsonaro, ele optou por levar a entrevista para outro direcionamento, não necessariamente a saída de Mandetta e a entrada de Taixe, e sim em relação ao embate ali que ele travou ao vivo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro, eu vou colocar apenas uma frase, são muitas que eu poderia colocar, o nosso telespectador já conferiu grande parte delas, mas o presidente Bolsonaro diz que Rodrigo Maia conduz o Brasil ao caos. Augusto. Não, quem conduz o Brasil ao caos nesse momento é o presidente Bolsonaro. Isso está evidentemente claro. Trocando o comandante do Exército no meio da guerra, que é a única analogia que eu consigo, e ele é um militar, acho que ele vai entender isso, é a única analogia que eu posso fazer com essa troca do Ministério, com relação à briga dele com o Rodrigo Maia. Vamos voltar a falar. Há, obviamente, um pano de fundo e essa disputa, que não é o momento de se ter essa disputa, entre governos estaduais e municípios por mais dinheiro. Eu já disse aqui inúmeras vezes, agora qualquer tipo de medida, principalmente medidas que envolvam dinheiro, elas têm que ser medidas emergenciais. Não é o momento de estados e municípios quebrados tentarem obter algum tipo de vantagem. Mas é óbvio que a disputa política, ela existe. Então, essa briga é natural, mas ela não pode, em momento nenhum, suplantar, ser mais importante do que a principal guerra que nós temos agora, que é contra a pandemia. Então, que haja uma movimentação nos bastidores do Congresso, que haja votações em andamento, isso é plenamente normal, é da democracia. A democracia também e o Congresso não pode parar em razão da pandemia. Votações precisam continuar acontecendo. Mas, primeiro, prioridade para aquilo que tem que ser prioridade, que neste momento é dinheiro para os mais vulneráveis, dinheiro para a micro e pequena empresa e dinheiro para a saúde, na ordem, obviamente, da sua importância, e não questões que muitas vezes são completamente levadas para um tempo além do momento que a gente está aqui. Então, eu acho extremamente perigosa, extremamente irresponsável, não encontro outra palavra, é uma palavra dura, mas eu não vejo outra palavra, a postura do presidente da República, numa entrevista, chamar para a briga, e é isso que ele fez, o Rodrigo Maia neste momento. Por sorte, e vou dizer por sorte, porque o Rodrigo Maia realmente é um político habilidoso, ele não caiu nessa e conseguiu fazer o quê? Na verdade, deixar o presidente numa situação mais isolada ainda. O que eu volto a dizer, já disse várias vezes isso, não é o momento, inclusive, de se deixar o presidente isolado, porque pessoas isoladas tendem a ter medidas drásticas. Hoje o presidente, no seu pronunciamento, por exemplo, na hora da troca de ministros, chegou a falar em estado de sítio. Para que usar essa palavra nesse momento? Então me preocupa muito essa briga, porque me preocupa também o isolamento cada vez maior do presidente Bolsonaro, no momento em que nós precisamos, inclusive do presidente Bolsonaro. Ele tem uma liderança no país, sim, ele tem uma série, milhões de eleitores que acreditam nele. Nós precisamos, inclusive, da liderança dele nesse momento. Caio, por favor. Bom, a fala do presidente Bolsonaro nesse trecho específico sobre o estado de sítio foi justamente no sentido de que o Brasil não se encontra nessa condição, que é a única que poderia, vamos dizer assim, dar uma autorização para as autoridades públicas avançarem em direitos e garantias fundamentais e em liberdades individuais. Ele se colocou, na verdade, de forma diametralmente oposta a isso, é preciso fazer esse esclarecimento.
Eu, vendo a entrevista, foi uma longa entrevista exclusiva, né, do presidente para a CNN, você vê que ele começa bem mais sereno e conforme a entrevista vai avançando, ele vai subindo o tom. Não, a gente tem que dar o benefício da dúvida, não dá para saber se isso foi intencional. Muita gente falando que isso foi uma cortina de fumaça, embora eu ache impossível minimizar, né, a troca de um cargo tão importante num contexto tão atípico como é esse. Mas, assim, a indignação do presidente, ela parece genuína e ela é fundamentada, porque ele disse o seguinte: olha, o presidente da Câmara, ele está se arvorando em direitos inexistentes e está violando a separação dos poderes. Ele está agindo como se ele fosse o tutor do Poder Executivo, né? E a gente já sabe aí das intenções do Rodrigo Maia de fazer um parlamentarismo branco, na qual ele é o primeiro-ministro imaginário do Brasil, né? Então, nesse sentido, as últimas ações dele realmente coadunam com essa visão que o presidente da República parece ter a respeito do presidente da Casa. Eu já trouxe aqui para o espectador da CNN aquela votação na qual o Rodrigo Maia atropela o regimento, né? E já é um regimento que está sendo conduzido aí de forma bem não ortodoxa, né? Afinal de contas, a maioria dos parlamentares está fazendo votação remota, esse tipo de coisa, e ele deixa de votar destaques importantes, né? Ele não concede a palavra como manda o regimento da Casa, isso para parlamentares que estão se arriscando, né, nesse ambiente de contaminação e comparecendo in loco, né? Por isso que o deputado Marcel Van Hatten denunciou na sua live, né, feita diretamente da Casa do Parlamento, falando: olha, estamos numa ditadura. E quando o presidente da Casa, Rodrigo Maia, foi interpelado sobre a forma como ele estava conduzindo essa votação, ele se limitou a dizer: olha, o presidente sou eu. O que mais me preocupou, viu, doutor, você falou de falta de interlocução, eu também acho, eu concordo contigo, não é hora da gente isolar as lideranças políticas, é hora de união. Mas quando o presidente da República fala que um cara como Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, portanto, que tem protagonismo nessa situação de crise, perdeu a interlocução com o presidente da Câmara Federal, quando o presidente da Câmara Federal está votando peças que têm alto impacto orçamentário, isso me preocupa muito. E, de novo, não vamos ter a visão binária. Não existe um Congresso de anjos e um governo de demônios. Então, a gente não pode fazer uma análise tão preto no branco assim. Vamos colocar o elemento principal dessa crítica do presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O presidente estava se referindo à aprovação, né, por parte da Câmara dos Deputados daquele texto base que recompõe durante 6 meses as perdas de estados e municípios. Enfim, com a perda de arrecadação tanto do ICMS quanto do ISS. O presidente estava criticando o tamanho da conta, que provavelmente vai pesar demais se aprovado, né, no Senado, enfim, com todas as alterações que podem acontecer, o tamanho dessa conta que pode cair para os cofres do governo federal. O presidente também criticou, Augusto e Caio, a maneira como um assunto tão relevante foi aprovada na Câmara dos Deputados. Foram 5 horas, vamos lembrar, né? A gente acompanha aqui o noticiário sempre, 5 horas para aprovar, então, em 2 turnos, a PEC, que é a proposta de emenda constitucional. Você, Augusto, especialista, acha que foi muito rápido ou foi no tempo certo a aprovação de algo tão relevante assim? Eu não gosto de aprovações rápidas de temas que vão perdurar no tempo. Já repeti isso várias vezes. Temas emergenciais, a votação tem que ser muito mais rápida do que 5 horas, inclusive. Nesse ponto específico, houve uma discussão muito grande, discussão essa necessária, e eu acho que em 5 horas é um tempo suficiente para se discutir. Primeiro, o valor dessa deslocação, desse aporte de recurso. E segundo, o prazo. Havia preocupação dos dois lados, preocupação inclusive bastante legítima. Qual o tamanho desse rombo, qual o tamanho dessa conta que a gente vai ter que pagar e em que momento? Então, houve uma necessária negociação que foi feita no tempo que o parlamento entendeu que deveria ser feito. Tá? O que eu acho curioso é que o presidente Bolsonaro, que passou 27 anos ali, apesar de não ter nunca aprovado um projeto de relevância em todo este momento, conhece o dia a dia da Câmara, nos momentos, obviamente, que ele esteve lá. E discutir, neste momento de pandemia, neste momento de urgência, a tramitação de um ou outro projeto, acho bastante temerário, porque, volto a dizer,
inclui uma lenha numa fogueira que sequer deveria estar acesa neste momento. Sequer deveria estar acesa. Então, é um momento de parar de falar sobre temas que não sejam, primeiro, sejam temas belicosos, que você vai, de alguma forma, criar um problema a mais nessa comunicação entre Congresso e governo, e temas que, de alguma forma, sejam laterais, e são laterais, ao problema principal, que é o combate à pandemia. Caio, por favor, as suas considerações sobre esse assunto que o presidente Jair Bolsonaro usou como condução aí de grande parte da entrevista. O presidente criticou a rapidez com que a Câmara fez isso e, por isso, ele disse que a gestão de Rodrigo Maia era péssima. Não, nesse caso não dá para a gente individualizar a responsabilidade, né, na condução do presidente da Câmara, até porque essa votação ela passou por uma vexatória, vergonhosa, constrangedora maioria. A gente está falando do voto de 431 parlamentares contra 70. Ao contrário do Augusto, eu não acho que isso seja uma coisa lateral, porque esses são justamente os fundos, né, diretos de combate à pandemia nos estados e municípios. Então, de novo, para esclarecer ao espectador o que aconteceu, o que foi votado foi a imunidade fiscal ao vírus, né? Isso em favor de governadores e de municípios, em pleno ano de eleição municipal. E por que isso é tão grave? Porque o que foi aprovado, na prática, é um seguro imposto. Então, toda a queda de arrecadação dos estados e dos municípios passa a ser coberta pelo caixa do governo federal. Quem banca o caixa do governo federal? Ou novas dívidas, a gente estava falando de um país que caminhava para um déficit de 124 bilhões de reais, isso antes dessa crise toda, e agora a gente já está falando em déficit de 500, 600 bilhões, então ou com mais dívida ou com aumento de impostos. Invariavelmente, essa conta sobra, vai ser pulverizada aí entre os pagadores de impostos federais, ou seja, todos nós. Então, na verdade, é uma solução, uma falsa solução de curto prazo e pior, não tem nenhuma contrapartida. Ou seja, os estados não precisam se comprometer com redução de gastos, os municípios não precisam se comprometer com boa governança. Então, o que foi feito foi um acordão, né, embasado em puro oportunismo político, para dar imunidade fiscal a essas lideranças políticas. Então, elas vão poder gastar o dinheiro que elas não têm e botar na conta do governo federal, que, mais tardar, vai cair na conta do nosso bolso. Então, esse assunto é muito importante. Você se coloca na posição de ser o chefe do executivo. Você vê que estão te colocando numa camisa de força orçamentária, né? Que as elites políticas se mancomunaram numa esmagadora maioria para te tirar completamente a ação, enquanto sobre elas não recai nem o ônus político, muito menos o ônus fiscal. É grave. Debatedores, o presidente também deixou claro que é necessário pensar, urgente pensar numa contrapartida para que essa conta possa ser paga. Augusto. Eu concordo, é necessário. Isso é um dos pontos mais importantes dessa medida. É necessário, de fato, que haja uma contrapartida, mas eu queria pegar um pouquinho o gancho da fala do Caio. Por que a proteção necessária? Por que esses estados e municípios, numa imensa maioria, que eu não acho tão constrangedora como o Caio diz, mas de fato uma imensa maioria votou nesse sentido, por que essa tentativa e essa noção de proteção dos estados e municípios? Porque nós tivemos um presidente da República que nos últimos dias tem feito ameaças, e são sim ameaças, de invadir competência de estados e municípios. Num tema diferente deste tema, é claro, um tema bastante diferente, mas há ainda uma disputa essa que foi soterrada com a decisão do Supremo Tribunal ontem, da possibilidade dos estados e municípios terem que se adequar às regras do governo federal no tratamento à pandemia, nos casos de isolamento, distanciamento social, abrir ou fechar comércio, temas como esse. Então, essa ingerência, sim, do presidente na gestão da crise em relação aos estados e municípios, evidentemente criou um clima que já era ruim, e criou um clima de proteção, que obviamente o clima de proteção dos estados e municípios se reflete aonde? Se reflete no Congresso Nacional, que os representantes estão lá. Então, essa esmagadora maioria de hoje, ela mostra mais uma coisa que eu já disse hoje, o isolamento do presidente da República. Caio, o presidente Rodrigo Maia, quando perguntado pelo âncora William Vac, né, sobre, enfim, todas as falas ali do presidente,
Rodrigo Maia respondeu que o presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro, ele quer trocar o tema da pauta. Por favor, comente a resposta de Rodrigo Maia. Caio. É que nesse caso é difícil, é ruim para quem, né? Então, isso depende. Para o presidente, com certeza, a saída do ex-ministro Mandetta é um grande alívio, né? Você tinha um ministro insubordinado, que não perdia uma ocasião para desgastar politicamente o governo federal e a presidência da República, né? Eu me recordo que ele reclamava de estar cansado, né, de trabalhar num ambiente em que ele era uma opinião divergente, mas ele era incansável, né, em dar entrevistas e coletivas. Então, nesse sentido, eu não vejo isso como uma grande perda, até porque a popularidade do ministro Mandetta ela se ancorava muito no fato dele ser uma figura de antagonismo ao presidente da República. É por isso que ele era incensado pela mídia, né? Para mim isso daí é muito elementar. A gente vai ter um real teste da popularidade do ministro Mandetta nesses próximos meses, né? E talvez no próximo ciclo eleitoral, se ele de fato não encerrar aí a sua carreira política. Mas eu acredito que não vai ser essa lua de mel que existia até o presente momento. Então, primeiro, eu acho que é positivo para o governo, né, no entendimento do governo, certo? Da mesma forma, um governo que é mais alinhado, que não fica batendo cabeça em relação a questões elementares, ele tem tudo para conduzir a pauta nacional de forma mais direcionada. A gente tem que dar aí oportunidade para que esse novo ministro mostre serviço, mas com certeza a gente já pode dizer que ele é corajoso, né? Porque não é um desafio fácil, né? Como bem colocou o Augusto, né? Você está trocando o motorista com o carro andando. Então, eu não vejo como uma cortina de fumaça. Eu acho que foi muito mais o presidente dando vazão, talvez até equivocadamente, a uma questão mais emocional de ele querer fazer um apelo, né? Lógico, não ao Rodrigo Maia, mas sim à opinião pública, para mostrar o que está acontecendo. E, sinceramente, a fala do presidente ela é coerente. Ele foi explícito, ele usou palavras duras para falar sobre o orçamento. Ele falou, olha, o Brasil está caminhando para a insolvência. A gente está pegando 1 trilhão, um pouquinho menos, né, que economizou na reforma da Previdência em 10 anos e está jogando isso em 1 ano. A gente daqui a pouco vai estar com uma dívida pública que é equivalente ao nosso PIB. Entendeu? Então, eu acho que é legítima a preocupação do presidente. Sim. Augusto, Caio, obrigada pelo debate de hoje. Você que nos acompanha sempre viu que hoje o debate teve um formato diferente pela relevância dos fatos. Eu falei isso no começo, mas amanhã o grande debate volta no formato normal.